Começar, tá? Uhum. Espera você entrar. A gente complementa. Entrar ali. 55. Bem, vamos. Viu? Começar, tá? Uhum. Espera você entrar. A gente complementa. Bem, vamos. Viu? A gente entra de ligamento também superior. Não sei por que ele tá pedindo tempo. Parece, mas aquele lá ele é uma sarapenta. Esse aqui não. Esse aqui ele tem do ligamento puxa o cantinho do olho. Sabe onde você tinha falado do afundamento aqui, que tá te incomodando? Puxa bem nessa região. Não fica doendo? Não fica doendo? Não, que nem aquele lá não. Pode ser que dói um pouquinho no primeiro dia quando mastiga, né? Porque daí fica próximo do músculo temporal. Pode ser que você sinta um pouquinho, mas não daquele formato que fica outra vez na calça assim. Não tem anestésico também, depois machuca. De norte. E o juntinho. Movimenta. Sentido matéria posterior. No caso dela, a gente quer valorizar um pouco a região posterior, que perdeu o volume, e estimular colágeno. A gente entra na terminação do Jaws, sentido posterior. E nessa região, quando a gente quer valorizar um pouquinho mais, vamos fazer o guião aqui e fazer a solda do lápis. Na superior, quando a gente quer só sustentar tecido e estimular a colagem, a gente só fez o corte. Sim, escreveu nossos. Eu já estiquei também a linha de marionete.
A gente vai fazer um fiozinho da copada. Tá previamente anestesiado também. Centrais, a gente vai inserir o fio praticamente todo. A mesma coisa, eu sempre entro em 90 e inclino. Eu vou correndo, sentindo a câmera passar no meio do meu dedo aqui. Deixa eu bater no limite. Vou puxar toda a pele para trás. Eu vou fracionar. E assim como foi feito na malar, a gente vai fazer aqui também só o corte. Só vamos trabalhar um fio, que a gente já trabalhou 2 na região de mandíbula. Só pra gente estimular aqui a colagem e colar. E automaticamente já vê que sobe pra pele. A novidade no mercado é esse aqui, que parece o fio fila, só que agora ele vem com 20. Tá? O que muda é que o fio tem uma espessura um pouquinho menor e a cânula um pouquinho maior. São 20 fiozinhos junto. Então a gente vai estimular a colagem nessa região. Também a gente vai anestesiar previamente. Nódulo inferior, trabalho aqui no consultório só com fio em nódulo inferior. E bioregenerativos, mas não mais com ácido hialurônico. Tudo bem? Nessa região, como eu não quero volume, eu quero só estímulo de colagem, a gente vai fazer 2 de cada lado. E o restante, quando eu quero ganhar um pouco mais de resistência nessa região dela, que tá com um pouco mais de flacidez, a gente vai trabalhar nos fios. Dentro pra dentro. Então, eu vou correr dentro da linha de marionete. Já vou entregar o fio lá. Esse aqui também melhora as linhas do Wi-Fi que eu falo, né? Que essas rugas do sorriso. Eu vou inclinar o outro lado. A gente vai fazer como se fosse um leque aqui nessa região. A gente potencializar o estímulo de colagem aqui. Eu coloquei um nesse sentido, um dentro da linha. Agora a gente vai colocar um nenhum aqui, os dois. Tá bom, Alexandre. Vou limpar. Não senti nada. Porque dá anestesia, não tem jeito, né? Não tá bom, deixa eu escrever aqui. Só que não ficar super tudo. Eu tô sem rapaz. A gente ficou bem já. Não sei te mostrar isso aqui. Deixa eu ficar assim. Não vai perder. Eu só um pouquinho pra abrir aqui. Nem que não. Você sente enfermeira? Enfermeira. Até aquela linha mais funda aqui conseguiu tirar bem. Nossa, chocolate. Tá? Agora, aqui esse volume vai sair um pouco, porque tem anestésico, e aqui também vai sair um pouco, tem mais anestésico. E foram 2 fios, tá? Eu coloquei um por baixo da papada, 2 no sentido do jaws, para esticar. Aqui a gente colocou 3, que vem 10, então, que vem 20, desculpa, que são 60 fios. E aqui mais 2, com mais 20 cada um. E aí 2 pra cima, pra ele puxar aqui. Ai, que ótimo. Viu? Eu gostei também aqui, principalmente, quando você sentou aqui. E aí ele vai depois cola tudo a pele. Interessante, esse lado já puxou e olha aqui, ó. Dá pra ver, né? Até o enrugadinho da pele aqui. Por que eu tô com tanta placidez no pescoço? Mas eu quero essa placidez me interessa. Chegando, ó. A gente já tem no mercado o fio filler. E agora vai vir esse aqui, que são 20 fios, tá? Ele vai vir numa cânula um pouquinho mais espessa e uma quantidade maior. Que é um fio que a gente usa pra preencher. Ah, é o volume 20 da iTred. Lembrando que o fio da iTred é um dos melhores de qualidade que tem. Em várias aprovações, inclusive FDA nos Estados Unidos. Ele é 100% polidioxanona, por isso que ele tem um estímulo de colagem maior. Tem alguns fios que no mercado que falam que é 100% polidioxanona, mas na verdade eles têm outros tipos de compostos junto, tá? Então, esse aqui a gente sabe que todos os selos dele de garantia de qualidade são aprovados porque passam por testes. Aí eles estão sempre desenvolvendo produtos novos e pesquisas. Depois o outro que vai vir é esse aqui, tá? Que é um fio reverso, tá vendo aqui, ó, reverse fog. Ele tem uma tecnologia diferente nas espículas e ele traz volumização também, tá? Então ele faz tração e volume. E aí ele vai vir 18G por 100 também, tá? Com a USP, muito parecida com o fio Sculpt, só que com as espículas diferentes, porque ele vai trazer um volume mais central, tá? Lembrando que os fios espiculados da iTred, eles têm uma coisa muito interessante, que é o quê? Ele vem aqui assim, ó, certo? Ó, cano aqui. Vem dentro da cânula, dobradinho, aqui. Quando a gente coloca as travinhas, as garras travam dentro da pele do paciente.
né, e faz o tracionamento. Então, o que é legal da iThread? Eles colocam o fio dentro da cânula manualmente. Por quê? Para evitar qualquer tipo de composto químico em volta do fio. Tá? Então, em alguns outros lugares, os fios são feitos por maquinário, eles têm que trabalhar com uma resina para o fio correr dentro da cânula. E os fios da iThread não, eles já evitam qualquer toxicidade devido a esse tratamento já manual, que não tem nenhum composto em volta para por dentro da cânula. Uma outra coisa bem legal também dos fios da iThread é que eles têm uma flexibilidade muito boa. Isso a USP proporciona, que é o diâmetro do fio, quando o paciente movimenta. Então, caso a paciente venha a bocejar, abrir, movimentar, o fio ele vai trabalhar também junto com a movimentação do rosto dela. Não é um fio duro, né, que vai causar alguma explosão durante o processo aí de movimentação ou mímica dela facial. E aí, para começar, a gente vai começar com as anestesias, tá? Então, como que eu faço a anestesia inicial? Primeiro, eu encho uma agulhinha dessa aqui de insulina, ó, a mesma que a gente usa para fazer toxina, coloco o anestésico aqui dentro, eu puxo o anestésico para cá, e depois o caminho do fio eu anestesio, ó, o anestésico e cânula 22D por 70, tá? Então, aqui eu coloco um pouquinho de soro no caminho também, então eu coloco soro e anestésico. Eu só uso anestésico com vasoconstritor, que eu acho que fica mais confortável para o paciente. No caso da paciente, a gente vai fazer um leve lifting de malar e vamos tracionar e trazer volume aqui para a região posterior de ângulo de mandíbula, para aliviar o jaws e a linha de marionete. E depois a gente vai fazer estímulo de colágeno em pálpebra inferior e também na linha de marionete aqui, tá? Pegando um pouquinho da nasogeniana, tá bom? Nessa região que ela tem um pouco mais de profundidade, a gente vai trabalhar bastante estímulo de colágeno pra gente tirar um pouco essa flacidez que está acontecendo aqui, ó. Que ela tem ela é bem magra, né? E aqui tem uma perda de volume, tem uma perda de gordura aqui. Então a gente tem que fortalecer esse tecido aqui e estruturar. Então, como se blindasse esse tecido junto com a colocação dos fios para posterior, pra gente contornar toda essa região. E vamos fazer um também aqui para colar a região da papada aqui, junto com a base da mandíbula, tá? Então, a primeira coisa a gente vai marcar onde fica o nosso ligamento temporal inferior. Então, é da cauda da sobrancelha até o começo mais ou menos do tragus. Lembrando que essa região passa a veia e a artéria temporal, tá? Aqui ela já passa um pouco mais superficial, aqui já é mais profunda. Aqui eu nem desenhei ela, porque ela passa por baixo do osso da mandíbula. Depois ela sai aqui, uma outra, que vem a facial, e aí sim ela se divide, labial inferior e labial superior, tá? E aqui a gente tem a columelar, depois ela vai subindo. Mas aqui interessa pra gente hoje aqui vai ser só essa região. Então aqui a gente vai fazer a marcação da cauda da sobrancelha até o começo do tragus. E quanto mais próximo da linha do cabelo, mais a gente pega o ligamento aqui, tá? Temporal inferior. Por que no ligamento? Porque o ligamento é mais fibroso, então ele consegue travar e manter por mais tempo o tracionamento do fio. Isso para qualquer fio especulado, tá? A gente vai jogar um fio lá para cima, na têmpora, tá? E o outro mais para trás. A gente vai anestesiar toda essa região. Nosso português vai ser aqui. Já na região inferior, a gente vai pegar onde termina, ó, o jaws dela, a gente marca, que seria essa região. E a gente vai pegar atrás um pouquinho aqui, onde teria passagem da artéria facial, e jogar o volume aqui para trás. São dois fios que a gente vai colocar aqui também. E na região de papada, como a gente vai pegar mais extensão, eu vou trabalhar toda ela, marcando da base até lá na frente, para trabalhar todo o fio. Aqui eu estou usando fio 18 por 100, mas vocês vão ter também a opção dele depois, 18 por 70. Para essas regiões mais curtas, pode ser o fio 18 por 70. Na região de pálpebra, a gente vai pegar a região mais flácida e mais profunda, e aí a gente vai marcar para colocar o volume 20, que é o nosso novo fio, tá? E os outros 3 fios a gente vai trabalhar linha de marionete e na região de profundidade, onde fica aqui, que eu falo que é as rugas do sorriso, né? Que parece um Wi-Fizinho. A gente vai trabalhar toda essa região de flacidez aqui. A gente vai começar com as anestesias. Inicialmente com a agulhinha de insulina. Aqui. Primeiro serão aqui como se fossem pérolas, né? Bolozinhos, bem pontuais de anestésico. Aqui eu tô colocando como se fosse 10 unidades cada bolos. Só pra gente fazer o acesso mesmo. Aqui eu já vou entrar com um pouquinho menos, como se fosse 5 unidades, para não dar muito volume. Aqui, mais 5 unidades. Aqui a gente vai fazer da região anteroposterior. Vou mexer de novo, a seringuinha. Agora eu vou fazer aqui na região de linha de marionete. E também na regiãozinha da... Como eu vou ter que anestesiar o caminho dela, vou entrar com a cânula 22 por 70, eu já vou fazer direto o percuito com a 18, tá? Você não precisa fazer uma agulhinha na cânula para depois ir para 18, então eu já faço direto. Eu vou entrar, eu gosto sempre de pinçar, a gente afastar os tecidos das estruturas mais profundas. Tá? Entro somente a ponta ativa. Na onde eu vou entrar com o fio volume 20, eu não vou fazer com a 18, vou fazer com a agulhinha mais fina.
Lembrando que aqui em cima a região talvez sangue um pouquinho mais, que são regiões bem vascularizadas. Agora a gente vai entrar com o anestésico já, diluído com o soro. Aqui é uma região dura de passar, porque o ligamento ele é mais fibroso, né? E a gente tem que passar e chegar a travar ele lá na galha. A anestesia, que pode avisar o paciente que arde, anestésico arde. A região de templo é uma região de pele bem fina, tem que tomar cuidado, tem que ir com a mão mais leve, não precisa forçar muito a cama para entrar. Uma região que o paciente às vezes sente um pouquinho mais. Então, a gente vai anestesiar o posterior na região de ângulo de mandíbula. Vou correr por cima da base óssea aqui. Eu volto retroinjetando, tá? Eu vou com a cânula, passo o tecido e volto retroinjetando. Agora a regiãozinha da papada. E também a região de pescoço. A pele mais resistente, mais colada, tá? Vou passar. A gente vai correr pela base da mandíbula toda, da boquinha. Vou voltar anestesiando. E agora a gente vai entrar com a agulhinha que vem com a cânula. A gente vai deixar anestesiado também as entradas do fio volume 20. Aqui na região de pálpebra inferior não tem necessidade de anestesiar muito, tá? Bem pouquinho. Pega bem, vai depender muito. Tem paciente que às vezes faz só com a anestesia do pertur. Em mim mesmo, quando eu faço, eu só faço com anestesia do pertur, que dói um pouquinho, mas é suportável. Minha chatinha de entrar aqui com a cânula nessa região, que a gente cruza algumas inervações. Bem aqui. Minha posição também é difícil de entrar. Mas viu? Uhum. Judia, nunca mais dá volta, Dri. Essa paciente modelo, né, Dri? Tá do outro lado, não doeu. Isso doeu só no último. Só no último, fica assim. Guarde, Dri. O bom é que depois da anestesia, daí o paciente já não sente mais nada, tá? Vamos só tirar essas marcações que a gente fez da artéria dele. Vamos ficar milando aqui junto com as marcações do fio. E é bom que o fio, quando você faz assim, ó, você pode ver que ele praticamente não tem sangue, né? Não sangrou nada. A gente vai começar com o fio reverso, na região aqui de temporal inferior, de ligamento temporal inferior, tá? Eu vou entrar, abertura da cânula, 90, e aí eu vou inclinar. Eu vou até travar na galha, eu não preciso entrar todo o fio, tá? Porque vocês não vão conseguir fazer a curvatura ali. Nesse caso aqui, pode usar o de 70, comprimento menor. Vão sentir uma resistência maior aqui por causa do ligamento, normal. Legal de fazer essa técnica reversa aqui, é que o cantinho do olho também sobe um pouquinho nessa técnica, né? Então, travei lá, eu puxo a pele para cima, puxo a cama, tá? Já deixo travadinho. Vou entrar com mais um, agora a gente vai entrar inclinando como se fosse um V. Entrei no vento, mesma coisa, corri 45. Gosto sempre de fazer esse movimento de 180 aqui, que no máximo consegui tirar os cabelinhos, a gente tirou ainda temos. Não adianta falando aqui. Não entra junto. Uma dica para vocês: se eu tiver com essa borrachinha do stop que não tenha soltado ainda, a gente pode voltar o fio, só que vocês segurem aqui atrás, ó, para não sair da câmera, tá? Aí depois pode entrar novamente.
Vou puxar. Vou travar os dois fios bem pressionados para cima. Esses dois fios, eu só vou cortar eles, tá? Então, só cuidado na hora da colocação, para não entrar nenhum fiapinho de cabelo, para não friccionar isso aqui. Pode tracionar bem para travar e depois pode cortar, tá? Só cortar puxando a pele. Pacientes, vocês sempre vão perceber que tem um lado mais volumoso que o outro, tá? Às vezes tem mais pele de um lado, mais do outro, então sempre vai dar diferença na questão do tracionamento ali. A gente vai fazer também a colocação anteroposterior. Entrei no vento, vou caminhar posteriormente. Lembrando de não aprofundar muito a ponta da cânula, tá? Nessa região. A técnica que eles usam lá na Coreia para essa região é de baixo para cima. Porém, fica muito preguiado aqui, tá? Então, muito volumoso. Então, eu prefiro entrar sempre da frente para trás. Puxei a pele toda para trás. Agora eu vou colocar o outro inclinado. Fazendo um formatinho de V aqui. Nesse aqui, eu vou fazer a união das duas pontas. Fazer o travamento. Ó, uma coisa que aconteceu aqui, que pode acontecer quando a gente coloca muita força, ó, ficou só na pontinha o outro fio. Então, eu vou juntar os dois, tá? Esses fios que são espículas cortadas, às vezes pode acontecer, na hora de puxar, em alguma espícula, ele arrebentar, tá? Então, a gente tem que puxar um pouquinho mais depois. Se acontecer aí com vocês, só cuidado pra essa aqui, né? Eu vou pressão instrumental. Lamparina. E eu venho encostando essa região até fazer a solda das duas pontinhas para o corpo ficar pressionado para trás, tá? Fiz a solda. Essa aqui é uma mathieu, tá? Essa aqui eu adaptei ela, fiz uma adaptação para a técnica RB Wires. E aquele descolador que eu tava lá, o descolador, aquela espátula, você pode fazer com a espátula 7, o descolador de molde, ou até com a colherzinha do Lecron. São instrumentais odontológicos, tá? Consegue comprar em dental. Olha como que ele faz um travamento. Aí você vem e só solta essa pele aqui para ele volumizar, tá? Não precisa ficar sofrendo com o nó. Ele entra muito fácil. E agora a gente vai entrar aqui com o fiozinho da região da papada. Esse aqui também a gente vai entrar e só cortar ele, tá? A gente encaminhando na superficial, a pele é bem fininha. Vou jogar até lá posterior, quase chegando no ligamento platismo auricular. Tracionar aqui. E vou puxar tudo para trás. Aqui vocês vão conseguir ver que ele cola bem, que a pele é bem fininha. Então marca bem, ó. Né? Então, aquela papadinha que estava aqui, ó, já esticou. Como a gente já tinha feito o outro lado, vocês conseguem ver bem a diferença, ó. Então, aqui eu desenhei bem toda a parte da base dela, ó. Aquela pele que estava mais fácil. Eu pego, já tá coladinho, tá? Deixa eu esticar. É ótimo, né, Dê? Ótimo. E agora a gente vai fazer os filler, que não tem segredo, tá? Ó. Filler volume 20, esse é com 20 fios, tá? Vamos entrar aqui, 90. De tudo pergunta? Por que não entrou no ângulo da mandíbula? De trás para frente, eu quis fazer a técnica reversa dessa vez. Pode ser feito de trás para frente, só que a gente fez ao contrário dessa vez, porque são algumas técnicas que estão sendo usadas na Coreia. Pega aquele desenho lá, que é da técnica coreana, e mostra aqui para eles. Ali debaixo do pacote de fios. E o filler também eu faço da mesma forma, tá? Eu entro 90 e eu vou caminhando. Esse primeiro, deixa eu colocar esse aqui e já mostro. Isso. Ó, pode mostrar. As técnicas coreanas estão sendo feitas assim agora, tá? Sempre daqui para lá. Para fazer um travamento na região onde tem mais tecido fibrótico, né? Que é a galha, os ligamentos, tá? No caso dessa técnica, a gente fez essa de cima, mas essa de baixo, em vez de fazer para cima, eu fiz para trás. Porque eu acho que o efeito fica mais bonito. Eu queria volumizar essa região. Se eu jogo para cima, eu só estico o jaws dela aqui, que ela quase não tem, na verdade. Eu queria trazer volume. O que eu fiz? Como o fio ele faz um efeito volumizador no meio dele, que é esse fio novo, o reverso, ele já é feito para isso, então eu joguei ele para trás para trazer esse volume para cá, tá? Por isso que eu fiz ao contrário. O Flávio quer saber se essa técnica reversa é mais eficiente do que a técnica normal. Flávia, eu gosto de usar as duas combinadas, tá?
mas tem que ter o fio certo. Então, você tem que saber o que você quer propor para o paciente, qual o tipo de espícula, o design dela, né, das garras, da espícula, para você escolher a técnica, tá? No caso dela aqui, como eu queria ganhar volume nessa região, para mim foi eficaz. Gosto muito da que vai para a galha, lembrando que a diferença dela para a técnica que vai para cá, eu não vou ter o estímulo de colágeno aqui, tá? Eu vou ter uma tração maior para cá e um travamento maior. Mas esse estímulo de colágeno aqui não tem, porque não tem o fio, tá? Aqui nessa região. Então, assim, a eficiência vai depender do que você escolher selecionar o tipo de paciente, para você selecionar a técnica, quantidade de fio e design de fios. No caso da Adriana, ela não tem um rosto pesado, então qualquer técnica que eu fizer nela, fica bom, né, com pouco fio. Mas, aqui, por exemplo, eu não queria trazer a bochecha dela aqui para trás, eu queria só dar uma esticadinha e puxar um pouquinho do cantinho do olho dela, porque aqui eu já vou estimular com fio. Agora aqui, ela não tinha volume, eu queria trazer para volume. Daria para fazer a outra técnica fazendo ao contrário, entrando por aqui no ligamento auricular, auriculoplatisma e puxando para trás? Daria, tá? Só que como esse fio ele tem um desenho diferente, porque ele faz volume no meio, a espícula é bidirecionada e o volume, espaço central não tem espícula, né? Então ele traz o volume para o meio. Então eu quis fazer o quê? Deixar o meio dele trazendo volume para essa região, tá? Mas poderia fazer também, sem problema algum. Só mudaria o fio daí, aí eu prefiro o Scout, tá? Que é o bidirecionado com garra moldada. Tá bom? Gostei bastante dele para essa região também. A papada achei que ele colou bem. Vocês estão vendo em primeira mão esses fios, né? Aqui a gente entrou com 2 fios volume 20. Agora a gente vai entrar na região de linha de marionete. Se bem que quase não sobrou nada aqui, porque esticou bem, né? Então aqui, eu vou mostrar depois o próximo fio, o filler, a respeito da medida, tá? Esse fio aqui, a medida 38, ele é mais curtinho, que foi o que veio pra gente por enquanto. Mas sempre quando vocês forem selecionar onde vocês querem, porque as ruguinhas dela aqui, ó, e o vazio fica nessa região, por isso que eu coloquei aqui, ó. Então, o meu fio vai parar aqui nessa região. Porém, o português tem que ser aqui embaixo, porque eu tenho que entrar a cânula inteira para o fio ficar aqui nessa região, tá? Então, eu vou entrar de novo 90, vou inclinar 45, agora eu vou inclinar o fio mais aberto. Eu coloquei bem ali dentro da linha de marionete. Agora eu já vou mais aberto com ele, tá? Já coloquei e já tirei. E o último fio eu vou botar entre meio os dois aqui que eu já tinha colocado, tá? Eu gosto, às vezes, de dar uma soltadinha aqui no final, onde fica o ligamento mandibular, tá? Porque ele puxa muito o rosto do paciente. Ou vocês podem fazer também a toxina, botulínica, se o paciente tiver muita força nessa região, tá? E só conferindo se for uma dúvida fora. Então, o resultado, eu um pouquinho dela. Bem sutil, amanhã ela pode fazer as atividades dela normal, então, né, ela tem gravação amanhã. Não pode estar roxa, né? Então ela pode fazer as gravações que ela não tem ondulação na face, isso é legal, tá? Da técnica que a gente não tem que fazer cruzando, porque a técnica que você faz daqui, solta um fio lá, o outro lá e o outro aqui, você cruza muito os planos e aí fica muito ondulado o rosto do paciente. Então, essas técnicas, ou reversa, puxando para cima, ou essa que eu gosto de fazer muito, que é anteroposterior, ela não dá tanta ondulação. E mesmo que dela, fica muito próximo aqui do ouvido, sabe? Onde tem o tragus, e aí o paciente consegue soltar o cabelo e fica bem, bem legal para poder as atividades. Agora a gente vai fazer só o curativinho dela. Depois eu vou fazer as fotos, monto certinho, mando para vocês no grupo, pra vocês verem o resultado, tá? O curativo que eu faço, eu não gosto de deixar com tape, tá? Eu faço curativinho com micropore, falei para ela como amanhã ela tem as atividades dela, amanhã ela já tirar, só cuidar com os pertuitos, ou diminuir o tamanho deles aqui, maquiar, pode maquiar por cima, só que sempre que for maquiar com uma esponjinha nova, ou com a mão limpa, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou prescrever medicação, tá? Eu vou mandar para vocês agora, gente, aí no chat, o NPS para vocês responderem, tá? Falando se gostou da live, se gostou do tema, sugerindo tema novo. Lembra? Lembrando que quem preencheu o NPS, a gente vai liberar o link do conteúdo. Ah, mas tem que estar participando da live, tem que preencher o NPS. Vou dar no chat aí para vocês. E se vocês tiverem dúvida, vai perguntando aí que a gente vai respondendo também, tá? Por cima do micropore, eu gosto de colocar um pouquinho de óleo ozonizado, tá? Porque o óleo ozonizado ajuda também na cicatrização. Ele acaba penetrando por cima do micropore ali. Ana Santos, qual a medicação do pós? No caso dela, como a gente fez bastante fio, eu vou passar, até para ela não ter muito inchaço, uma azitromicina, 3 dias só, tá? E eu vou passar o Tragesic, para não ter dor. Mas se fosse menos fios, geralmente eu passo só o Tragesic. A Cíntia tá pedindo para você fazer uma paciente com rosto pesado. Tá. Coloca aí pra gente no NPS, que a próxima a gente já procura um paciente de rosto pesado, só que aí vai ser outra técnica. A gente já coloca para as próximas vezes.
E aí, Cíntia, sempre dê preferência para rosto pesado, uma quantidade maior de fio e fio de garra moldada, tá? Que é o que dá mais sustentação e ele consegue aguentar bem. Então aqui eu já tô passando um olhinho. Prontinho, Sculpt. Sculpt, 18%. É o meu preferido. E aí a gente tem que fazer mais fio do que um rosto leve, né? Lembrando sempre que o peso do rosto interfere muito no resultado final, né? Se tem um rosto muito pesado, o fio não aguenta, né, na movimentação e ele pode escorregar e mudar de posição e aí o lift não dura por muito tempo, só vai ter mais estímulo de colágeno. Sentadinho. Se eu consigo virar aqui para vocês, de frente, do pedestal, retindo para vocês verem, ó. Então aqui embaixo, ó, bem coladinho, bem desenhado, ângulo de mandíbula bem contornado, esses esbranquiçados é da anestesia com vaso. O outro lado que a gente já tinha feito, deixa eu passar pro lado de lá. O outro lado que a gente tinha feito já, né? Subiu bem, região do naso, liano, o voluminho aqui ainda um pouquinho de anestésico, contorno, mas aqui, na papadinha, ó, colou, tá? Viu, Dri? Que beleza. O problema da anestesia é que eu não consigo falar. Ela tá anestesiada, a gente fala. Mas pelo menos amanhã ela consegue, porque a anestesia daqui umas 2 horinhas passa, tá? Amanhã ela já consegue voltar às atividades. Não tem nada de ondulação no rosto, né? Que vai ficar ruim. Beleza, pessoal? Agora, de frente. Finalizamos por aqui, então. Beijo, boa noite pra vocês. Não tem mais pergunta, né? Não. Qualquer coisa, manda no NPS aí as sugestões, preenche e o link a gente vai disponibilizar pra vocês também, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Boa noite, bom descanso pra vocês. Até a terça que vem.